Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com o Júlio e o Alê, dessa dupla maravilhosa que vocês conhecem e tanto gostam, e que vão contar um pouquinho mais da história deles para nós. Vamos conhecê-los? Boa noite, Júlio. Boa noite, Alê. Eu começo perguntando para vocês, como é que vocês conheceram? Então eu conheci o Júlio no karaokê, né? E isso diz muito sobre nós. Acho que a primeira coisa que a gente mais gosta em comum é cantar. E aí então a gente se via, né? Porque frequentava o lugar, os dois frequentavam há pouco tempo e a gente tinha o conhecimento da existência um do outro, né? E aí algumas vezes a gente se aproximou, assim, conversou no fumódromo, né? Que era um lugar que a gente ficava bastante. Eu ficava no fumódromo e ele foi mais pra lá, que ele não fuma, né? E Eu aí, ia por ti e tu ia pelo cigarro. viu? Tem uma mágoa, mas. Não, não tem. Isso, a gente se conheceu na bodega do cigano. E aí. Só que eu sempre fui nas quintas. Quinta era o meu dia favorito. E o Alexandre gostava mais de ir ao sábado, né? E aí então a gente se encontrou poucas vezes. Aí no dia que foi numa quinta que a gente se conheceu de se falar mesmo, aí eu bebia tequila. Sempre tem alguma bebida envolvida. Aí eu bebia tequila, daí eu tomei assim, não chegava meus amigos, eu tomei umas três, assim, bem. E aí a gente chegou, daí nesse dia eu tava muito corajoso, daí conversei com ele, que é uma coisa difícil pra mim conversar. E aí foi. E aí a gente se falou bastante. E não o suficiente, porque nesse dia ele não me quis. E aí, isso foi na quinta-feira, antes da sexta-feira santa. Daí na saída eu disse tchau, pessoal, até sábado. E aí no sábado ele foi. Daí ele quis falar comigo. Daí foi assim. Tá, e uma coisa que todo mundo quer saber, como é que é o Júlio Alê antes do Júlio Alê? Como é que foi isso? Como é que era a vida de vocês? Como é que vocês lidavam com as coisas, com as questões importantes da vida, antes de vocês conhecerem e formarem essa dupla tão bonita? Tá, então. Eu tive poucos relacionamentos, eu me considero tímido. O Júlio diz que é tímido, mas eu acho que eu sou mais, né? Assim, então. Eu tenho empatia por ele, né? Como ele se sente, mas eu sempre fui assim, acho que de ter poucas relações, poucos amigos, mas muito profundos, assim, né? Acho que com a minha família, inclusive, né? Mas, então, o Júlio, como vai ter corte, eu tô mais tranquilo. Vou deixar vir agora. Agora eu entendi que tem corte. Tá. Tá, mas enfim, tive poucos relacionamentos. E eu acho que, e por um bom tempo, assim, antes de conhecer ele, eu vivi muito a minha vida sozinho. Então, assim, eu trabalhava como cabeleireiro sozinho, né? Assim, tinha a minha mãe que me ajudava, né? E trabalhava junto comigo. Mas eu vivia essa vida, assim, de ter um namorado, né? Eu não tinha, assim, essa de dividir alguma coisa. E quando eu conheci o Júlio, a gente meio que se encaixou, assim, a gente já tinha uma vida, assim, que era fácil, né? De se juntar. Aí eu pensei agora nos bichinhos também, né? Ele tinha a Bela, eu tinha a Jade, agora nós temos mais amarelinha. Mas acho que é isso, assim. É, Você tava esperando por mim, né? isso também explica. Eu sou mais velho, né? Então eu vivi um pouco mais, mas também muito sozinho, assim. Sempre, sempre muito, muito sozinho. Eu vivia na casa da minha irmã, que daí depois nasceu meu sobrinho, eu vivia muito lá. Porque eu era assim, eu vivia sempre sozinho. Nas relações sempre muito.
cada um vive sua vida até que morra, sei lá, qualquer coisa assim. E aí com o Alexandre é a vez que eu tenho, né? Alguém pra conversar, pra ver série, pra ver filme, pra repetir série, né? A gente já repetiu algumas. E aí, e aí para cantar, né? E conhecer alguém que gosta tanto de uma coisa que eu também gosto tanto e a gente ainda deu certo fazendo junto. E não, isso é a coisa mais improvável. Duas pessoas vão se conhecer e vão se gostar e aí vão cantar junto e vão, enfim, sobre qualquer coisa que façam junto, gostarem, fazerem de um jeito que deu para fazer junto o trabalho, que existem mil formas de se trabalhar como cabeleireiro e a gente é muito parecido no jeito de trabalhar, deu certo nisso, deu certo na dupla. E se eu tive alguém, eu nem lembro. Tá, e já que vocês tocaram nesse assunto, assim, como é que surgiu essa coisa de cantar? Vocês sempre tiveram essa coisa de cantar? Vocês sempre gostaram de cantar? E aí se encontraram, os dois cantam, vamos cantar junto? Essa paixão pelo canto, da onde ela vem? É de infância? Como é que surge? Acho que vai bem. Ah, não, Começar. eu desde criança, meu pai sempre ouviu muita música tradicionalismo, né? Aí minhas irmãs mais velhas que eu, no tempo do auge do sertanejo, né? Chororó e tarará, esses aí. E aí eu, criado nisso, eu só podia ouvir o que queriam ouvir, né? Porque eu era o mais novo, não tinha como, não tinha o controle. E aí depois de um tempo foram para a igreja, daí então eu me criei um tempo na igreja, não foi bom, mas tinha bastante a coisa da música, né? O que salvava o tempo de igreja é que eu cantava. Aprendi um pouco violão, daí mais sozinho assim, e sempre gostei muito. Daí o karaokê, fazem 3 anos que eu vou em karaokê, aí gostei muito e aí é isso, gosto demais. Mas participei assim em coral da igreja, mas tudo muito pouco. Sempre gostei muito, canto a vida inteira dentro de casa, todos os vizinhos sabem. Ah, eu acho que tenho umas memórias afetivas, assim, com música, que é, por exemplo, eu pensar na minha mãe ouvindo a Continental e tá tocando Legião e ela cantando junto, sabe? Então, acho que vivi, assim, com pessoas que também não buscaram, assim, ir pra escolher cantar, por exemplo, ou se expressar de alguma forma, mas apreciavam bastante, assim, né? E um pouco de tudo, né? Com a família do meu pai, com a minha avó também, que eu ouvia bastante música, era sertanejo, que ela ouvia bastante. Então, eu acho que é isso. Daí eu gostava de música e na voz eu assim, tentei tocar algum instrumento, alguma coisa, e acho que não sei bem. E E com a voz, eu acho que significou para mim uma aceitação de mim mesmo, assim, porque eu não gostava da minha voz falando, talvez, e até tem a ver, talvez, isso com, né, como eu fui descobrir depois, talvez, por como eu vivia, assim, a minha sexualidade, né, mas não gostava da minha voz e aí entender que cada pessoa tem uma voz única, né, enfim, tem o teu instrumento, né? E eu acho muito lindo isso, que eu gosto de karaokê também, né? Cada pessoa, como gosto no karaokê, nos artistas, enfim, que cada pessoa tem uma singularidade na voz, né? E trazendo para nós, acho que a gente não entende, assim, de que maneira que funciona mas nossas vozes, assim, tecnicamente, mas eu acho que eu sendo tão chato comigo, né? Eu gosto da minha voz quando eu tô cantando com o Júlio, assim, de harmonizar. Aí acho que a gente se perde nisso, assim, Aí de... até nisso eles casam, né? É uma coisa. Eu já tô ficando com Deu ciúmes aqui. tudo Eu acho que a certo. gente faz amor na melodia. Ai, que linda! Eu amei isso, eu Também, né? amei. Nossa. É isso. Aí, já que vocês tocaram nesse assunto, assim, como é que é a função da espiritualidade para vocês, né? Vocês curtem essa coisa mística, seguem uma religião, acreditam em Deus, não acreditam? Conta um pouco pra gente como é que funciona isso para vocês. Eu acredito em Deus, né? Acredito em, em coisas boas que a gente. Enfim, eu não tenho uma religião, com certeza nunca vou ter, mas gosto muito da existência, né? De saber da existência de Deus, respeito quase todas as religiões.
E, e a gente acende um incenso de vez em quando aqui em casa também e dá uma. É isso. E tu? Ah, eu acho que é parecido com o Júlio. A gente pensa assim, acho também parecido nisso. Eu acredito num propósito, acredito, né, que tem um destino, mas a gente tem algum poder sobre ele. Então, é uma mistura, né, das duas coisas. Também não tem uma religião, mas acredito em muitas coisas e acho que é uma maneira boa de olhar para a vida. Tá, e essa coisa da melhor cantada, minha melhor cantada, como é que surgiu esse negócio, esse nome? Né? É a melhor cantada, assim, é o melhor momento que vocês se reuniram para cantar? É a melhor cantada de um para o outro? É a melhor cantada de ambos? Como é que funciona? Conta pra gente que a gente quer saber disso. O nome, é assim, eu sou dos trocadilhos, né? Tô sempre alguma coisinha assim. E aí, e foi, né? Como eu não costumo abordar as pessoas na vida, eu sou muito tímido. E aí, quando eu conheci o Alexandre, eu fui muito corajoso, falei com ele. E aí, eu disse, eu acho que foi a minha melhor cantada. Daí seria quando a gente começou a cantar junto, e aí a gente tinha essa oportunidade de juntar isso, porque é a nossa melhor cantada de cantar, mas também sobre na vida, assim. Foi a minha primeira e melhor cantada. E a última. É o que eu lembro assim do Júlio como criando, né, assim, chegando nisso de chamar de nossa melhor cantada, mas eu lembro da gente construindo junto, assim, quando conversava, e aí também lembrava, né, de como a gente se conheceu, que foi muito, assim, acho que mágico, né, e, e aí foi muito forte e tudo, então a gente vive muito feliz hoje, mas a gente está sempre também com um saudosismo da época em que se conheceu e, assim, uma apreciação da nossa história. Júlio, Ale, um assunto um pouco delicado, mas que as pessoas querem saber. Como é que foi a questão da sexualidade para vocês? Como é que surgiu isso? Como é que foi lidar com a sexualidade? Como é que é isso para vocês hoje? Enfim, né? As pessoas querem saber. Ah, sobre a sexualidade, pra mim foi sempre muito complicado, porque eu tinha 11 anos quando minha família foi para a igreja evangélica, né? Que é quando a sexualidade vai começar a existir numa pessoa hétero ou gay, né? Enfim. E aí é a época que começaria a aflorar em mim, foi a época que eu vivi num lugar onde abafavam muito, né? Onde podavam minha família também, de uma realidade muito diferente, né? E aí, mas na medida que eu fui me conhecer, eu tinha 24 anos quando eu existi, assim, sabe? Quando eu saí de um lugar que me prendia e vivi, né? Enfim, isso. E aí depois disso, a minha família, que continua numa igreja evangélica, mas todo mundo, eu busquei, sabe, eu consegui esse espaço de ser respeitado, de ser, provavelmente gostam muito de mim, até me amem. E aí, e aí conheceram o Alexandre e também são apaixonados por ele, muito fácil, né? Meu sobrinho, inclusive, vou falar de novo nele, ele tem 6 anos e com certeza das 10 pessoas no mundo que ele mais gosta, o Alexandre tá nela. Antes de mim, inclusive. Eu, então, acho que, trazendo para a coisa da voz, né, da insegurança de cantar, eu acho que para mim refletia muito uma insegurança de existir no mundo como eu era, né? E então eu fiquei, né, bastante tempo assim, considero que vivendo a minha vida sozinho, né? E gostando de cantar, cantei em coral, né, em algum momento, assim. Mas. Ai, Tá, e pra gente saber assim, e da música, o que que vocês esperam da música? A gente sabe que vocês gostam de cantar, que vocês encantam as pessoas, mas
o que que vocês esperam da música? Né? Vocês sonham em se tornar cantores, em gravar um CD? Alguém grava CD ainda? Não. Uma música no Spotify, qualquer coisa desse tipo, assim, qual é a aspiração de vocês para a música? A gente gosta muito de música, né? E mais, a gente tem gostado cada vez de alguma coisa a mais na música. Antes de ouvir, depois de cantar junto, a gente aprendeu a harmonizar um pro outro, as vozes encaixam nisso, então cada vez a gente tem alguma coisa que a gente gosta mais. E agora a gente teve o convite, né, de cantar numa noite lá, isso também traz uma coisa de, quem sabe, né, um dia a gente faça, porque eu sou cabeleireiro e eu amo ser cabeleireiro, mas eu gostaria muito, sim, de cantar, sabe? De paralelo a isso, porque eu gosto muito de ser cabeleireiro, não é cantar de dia, né? Mas aí dava pra fazer isso. E sim, eu tenho vontade de cantar e ter uma música nossa e ter, enfim, tudo que acontecer sobre a música, eu ficaria muito feliz. Eu também, eu acho que a ideia agora de ter um show, né? A gente tem um repertório assim bem variado. O Júlio trouxe músicas para eu conhecer, eu mostrei músicas para ele. E a gente conheceu músicas novas juntos, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá, eu pelo menos, né? E o Júlio também. Ele gosta Eu sou até mais empolgado. de cantar, eu gosto muito. E a gente tinha guitarra em comum, né? Ele já Isso. cantava, eu já cantava. E foi a primeira música que a gente cantou junto. Bem ruim no início, assim. Daí a gente foi amadurecendo nela. Depois a gente foi tentando outras. E a maioria das músicas que a gente faz dueto não são músicas de duplas, né? São músicas que a gente daí teve que criar uma voz, de harmonizar. E aí a gente é bem feliz nisso. E como é que é esse negócio da guita, assim, que vocês falam que, né, ambos cantavam a guita e tal. E o que que é a guita para vocês? Inclusive, quando eu cantava guitarra, daí um dia o Alexandre cantou e tem o Cris, um amigo nosso, que falou pra ele, tem um, né, alguma coisa assim, ele falou. Isso, aí ele falou, depois que eu cantei, ele falou: Ah, legal, tu cantando guitarra. O Júlio canta também. Eu não sabia quem era Júlio, né? Não podia ter visto ele, mas não sabia o nome dele, enfim. E a gente realmente não se cruzava, né? Os dias, poucas vezes a gente se viu antes de falar um com o outro. Mas foi isso, a gente cantava, cada um cantava uma partezinha da música, né? Começou assim, a gente dividia as músicas, que gostava de estar assim no palco com o outro, assim, né? E mais confortável, enfim. E daí a guitarra a gente tinha em comum. E guitarra aconteceu pra gente antes da gente um pro outro, né? E aí, inclusive, foi a música que a gente mais cantou na vida. Agora a gente respeita porque tem um amigo lá que canta. Pois é, né? Diz que tem um que é metido a cantor lá, eu já Sim, ouvi falar. sim. Mas o que importa é vocês, assim. Me interessa saber desse repertório de vocês que é tão vasto, né? Porque vocês cantam assim, desde Guri, que é um clássico nativista, né? Até, sei lá, até Porto Solidão, até músicas do Legião. Como é que é isso tudo, assim? E ter esse repertório tão vasto? Pensando no show, né? Ter um repertório assim, como é que a gente está se mostrando para as pessoas, né? Tão abrangente, eu acho que é porque a gente gosta tanto de cantar, né? Então, se a música a gente sente que a gente gosta de cantar ela, as pessoas gostam de escutar, assim, acontece ali alguma coisa assim que é disso que a gente gosta, né? De cantar e é muito bom ter também essa resposta, assim, e encontrar nichos diferentes, né? Então, às vezes a gente, sendo assim, né, consegue contemplar muitas pessoas, né? Que é um lugar que as pessoas gostam de cantar junto, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue passar um pouco da nossa identidade, assim, né? E fica tentando equilibrar isso. E como é que funciona na cabecinha de vocês essa coisa de
todo público, né? Desde as pessoas mais jovens até as pessoas mais velhas, todo mundo curte o Júlio e a Lê, todo mundo curte o Ale e o Júlio. Como é que é isso para vocês, assim, enquanto cantores, né? Saber que tanta gente curte, tanta gente gosta, tanta gente admira vocês. Eu acho que como a gente é muito tímido, assim, nesse assunto, em cada lugar que a gente foi, lá no Gringo mesmo, quando a gente começou a ir, a gente sentava no canto, que a gente tá colado naquele canto até agora, e a gente evitava muito. Eu tenho problema com elogio, sabe? Assim, eu fico muito constrangido. A crítica eu vou odiar a pessoa, mas elogio eu vou ficar com muita vergonha. Aí, e lá aconteceu de ser o lugar que a gente foi adquirindo essa possibilidade de conversar com pessoas. Antes não existia, eu não conseguia. A pessoa falava uma coisa, eu respondia monossilábico, assim, e ia, assim, ó, sempre é perto do palco onde eu sento, porque é o trecho mais curto de caminhar, assim, ó. E aí, eu, eu já falei muito. Tá, mas eu vinha falando assim do nosso repertório, de tanto que a gente gosta de música, né? Eu acho que é isso, a gente vai ter um show, né? Com muita variedade, né? E fico pensando, as pessoas vão achar, o que é isso, né? Uma mistura de tudo, né? Mas eu acho que talvez abrir caminho, assim, né? Se tiver, uma noite sertaneja, né? Alguém quiser que a gente toque, cante num casamento, enfim, sabe? Qualquer coisa assim, vai ser muito bom, porque a gente gosta de cantar mesmo, né? E é isso. E sobre gostarem da gente, ali no Gringo é o lugar onde as pessoas mais demonstram isso. Sabe assim, elas falam. Já aconteceu de a gente tá indo embora dos outros lugares e as pessoas dizem, cantaram muito bem. Mas ali o pessoal demonstra na hora, fala depois também. A gente nota bastante e a gente fica bem feliz. E envergonhadinho um pouco, mas feliz. Então a gente foi convidado, né, para fazer essa noite no bar que nos acolheu e a gente adora muito. E vai acontecer com o nosso repertório, que a gente variou bastante, porque a gente é assim, né? A gente canta de meio que de tudo. E a gente gostaria muito que quem gosta da gente, ou quem tem alguma curiosidade sobre, fosse lá para ver. Vai ser com muito carinho. Vão ter algumas participações especiais e algumas pessoas ainda nem sabem e são participações especiais. E vão ser. Tudo vai ser especial. E a comida lá é muito boa, todo mundo tem que comer. Ai, vai ter surpresas, adoro surpresas. Vai ser muito bom, assim, ter tanta gente que a gente gosta, né? Estando naquele momento que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, para nós vai ser muito especial e acho que para todo mundo, assim, vai ser bem legal. Então é aqui, Júlia Lê. Foi um prazer conversar com vocês, conhecer vocês mais. E vamos esperar então esse show, né? Todo mundo ansioso para ver isso tudo. Isso aí. Eu tô sentindo que tá uma coisa tímida, assim, ele não tá querendo chegar no ponto. Tipo, esquece que a gente tá aqui. Quem é essa mulher que não cala a boca? Isso terminou? Chega. Tem uma água. Essa cadeira aqui que eu vou me sentar. Vem cá, isso aqui é chenille? Não, porque eu sou alérgica a esse tecido sintético. Isso aqui é original. Mas deixa eu só entender uma coisa. O nome desse pub, como é que é o nome desse pub? Mas fica onde?